Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo ao estudo de número 5, e o nosso tema do estudo desta semana traz como título Milagres à margem do lago. Grande parte do ministério de Jesus foi à margem do Mar da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. A Palestina na época de Jesus era dividida em várias regiões. As principais eram a Judéia ao sul e a Galileia ao norte. E no meio desta importante região ficava Samaria. Outras regiões muito importantes eram Decápolis, Pérea e Idumeia. Na região da Judéia ficava a capital Jerusalém, que na época de Jesus tinha aproximadamente 25 mil habitantes. Jesus nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes o Grande, o qual morreu em abril, na primavera do ano 4 depois de Cristo, e de acordo com Lucas 2, de 1 a 7, o nascimento de Jesus ocorreu provavelmente perto de dezembro, mas a criança só foi apresentada no templo em Jerusalém depois que voltaram da fuga do Egito. José e Maria estavam em Belém quando decidiram fugir para o Egito, pois a vida da criança estava ameaçada por uma decisão do rei Herodes. E após a morte do rei Herodes o Grande, temendo os desmandos de Herodes Arquelau, que havia assumido o controle da Judéia, a família retornou para Nazaré da Galileia, aquelas alturas sob o domínio de Herodes Antipas. Jesus viveu em Nazaré da Galileia até a sua idade adulta. Não sabemos muita informação de Jesus dos 12 aos 30 anos de idade. Sabemos que nesse período ele estava em Nazaré trabalhando na carpintaria de José. Jesus saiu de Nazaré, descendo em direção ao Mar Morto, passando pelo lado de Pérea, chegando ao Rio Jordão. Jesus se encontrou com João Batista e lá ele foi batizado. A partir do batismo, que representa o início do seu ministério, Jesus encaminhou-se para o deserto, nas proximidades de Jericó, onde permaneceu 40 dias. Só depois de cumprir esse compromisso, Jesus retornou para a Galileia, e foi então que Jesus fez o seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia, durante um casamento, encaminhando-se depois para o norte de Nazaré, onde foi rejeitado pelas suas famílias e amigos que cresceram junto com eles. Nessa época, Nazaré deveria ter uma população de 500 habitantes. De lá, dirigiu-se para Cafarnaum, cidade ao norte do Mar da Galileia, onde procurou estabelecer residência. Muito provável tenha ficado na casa de um parente. E foi nesse período que ele nomeou os 12 apóstolos. A maior parte do ministério de Jesus aconteceu ao redor do Mar da Galileia, onde ele costumava usar um barco como um púlpito, enquanto a multidão ficava à margem ouvindo os seus ensinamentos. Eram constantes as travessias por barco no lago de uma margem para outra, o que talvez explique que seus primeiros apóstolos fossem pescadores. Jesus se movimentava pelas cidades costeiras de Cafarnaum, Betsaida, Genezaré, Magdala, Corazim e Tiberíades. Só lembrando que Pedro era natural da cidade de Betsaida. Podemos dizer que a região da Galileia foi o local onde mais se viu milagres feitos por Jesus. Também podemos dizer que foi onde ele mais pregou e ensinou. Não temos dúvida que essa região é o berço do cristianismo e remonta toda a história que alimenta a nossa fé. Deixando os limites tradicionais da Palestina, Jesus fez uma viagem a Tiro e Sidom e de lá se dirigiu para Cesareia de Filipe, contornando pela região árida de Decápolis até retornar por Gadara ao Mar da Galileia. Decápolis era um território que compreendia um grupo de 10 cidades. A palavra Decápolis vem do grego deca, 10, e polis, que significa cidade. Logo, Decápolis significa 10 cidades. Esse território era consideravelmente extenso e ficava ao sul do Mar da Galileia, se estendendo para o leste do Rio Jordão, avançando até o lado oriental. A região da Judéia era considerada a região dos religiosos fariseus
E foi lá que Jesus foi condenado e crucificado pela Suprema Corte do Sinédrio. E já a região da Galileia era considerada a região dos judeus apostatados. E acredita-se que nessa época os judeus da Galileia não estavam nem mais realizando a circuncisão. Samaria era outra cidade miscigenada com pagãos, onde reinava o sincretismo religioso desde a divisão do reino na época de Roboão. O bom fariseu, para evitar se aproximar do samaritano quando descia para a Galileia, ele contornava pela região de Decápolis por preconceito com os samaritanos, só que o problema piorava, porque a região de Decápolis ficava as cidades mais pagãs e idólatras daquela época. Dentre elas estavam Gadara, Gerasa, Damasco e Filadélfia. Jesus não se recusou a visitar os samaritanos e passar pela região de Decápolis, realizando milagres. Em Gadara, Jesus expulsou uma legião de demônios de 2 homens. Em Decápolis, Jesus curou também um surdo e gago. Mas os maiores milagres realizados por Jesus foi na cidade de Cafarnaum, conhecido também como a Vila de Naum, também a cidade de Jesus, conforme relata lá em Mateus 9, verso 1. Lá Jesus curou o servo do centurião, a sogra de Pedro, o paralítico que desceu pelo telhado, o homem da mão ressequida, expulsou um endemoniado, ressuscitou a filha de Jairo e também orientou Pedro a pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Os 4 evangelhos registram apenas 36 milagres operados por Jesus. E estes foram selecionados pelo Espírito Santo porque cada um tem um significado para nós hoje. O objetivo principal de qualquer milagre divino é apontar para Cristo e para a sua mensagem de salvação. Os milagres também aparecem no Novo Testamento com outros nomes: atos poderosos, sinais, prodígios e maravilhas. Os milagres têm um propósito especial: provar que Jesus é Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21 e o verso 25. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo. Sempre fazia a ponte com a sua mensagem. Quando Jesus alimentou a multidão, em João 6,35, ele se declarou como o pão da vida. Quando ele abriu os olhos do cego, lá em João 9, de 1 a 10, ele se revelou como a luz do mundo. E na ressurreição de Lázaro, lá em João 11, Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. Todos os milagres de Jesus têm um significado todo especial, pois indicam uma realidade que não podemos ver, muito maior do que a qual podemos ver. E com isto se abre o plano da redenção para a humanidade. Portanto, meus amigos, os milagres de Jesus apontavam que o Senhor desejava curar o homem tanto na esfera física quanto espiritual. Por exemplo, na cura do homem paralítico, no primeiro momento, Jesus concedeu perdão aos seus pecados. E em segundo lugar, vem o milagre da cura física, que também comprova sua autoridade para perdoar pecados. A maioria dos milagres de Jesus foram milagres de cura. Jesus não queria ser popular ou satisfazer as pessoas que o assistiam. O milagre da cura, além da cura física e aliviar o sofrimento das pessoas, tem um significado muito maior que aponta Jesus como Cristo, o Messias, que toda autoridade há nele no céu e na terra. O significado de todos os milagres de Jesus eram essencialmente que o reino de Deus estava se manifestando. Os milagres apontam para o domínio total de Jesus sobre tudo e todos, que sejam visíveis ou invisíveis, espiritual ou físico. Tudo se curva perante Jesus, sua palavra.
sejam elas enfermidades, demônios, natureza ou até a morte. Portanto, os milagres de Jesus não são para a glória própria, ser popular, satisfazer a vontade e desejos humanos, mas para chamar o homem ao arrependimento, sair da vida de pecado para uma nova vida. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje, que falou sobre os milagres de Jesus no Evangelho de Marcos. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa a cada dia fazer o maior milagre na nossa vida, que não é o milagre físico, mas sim o milagre espiritual, o milagre da transformação do nosso coração. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau!